Olá, estamos aqui nos estúdios da TV Direta para dar início a mais um programa Saúde. Gente, programa Saúde ao vivo hoje. Ao vivo e com um assunto que eu tenho certeza que interessa a todos, como sempre, né? Bom, hoje estaremos falando das doenças sexualmente transmissíveis. Quantas pessoas ficam doentes, né? Pegam doenças que não precisavam pegar, né? Às vezes por desconhecimento, por não acreditar que as coisas acontecem. E hoje vocês vão aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, é um assunto que interessa para as mulheres, para as mães, para os adolescentes, para os pais, para todo mundo, né? Vamos aprender um pouquinho mais a respeito dessas doenças. Não só dessas doenças, mas sobre temas de ginecologia, de obstetrícia, de tudo que eu tenho certeza que a gente precisa aprender, né, para ter uma vida melhor. E para falarmos desses importantes temas e desse assunto tão relevante para a nossa saúde, estamos recebendo mais uma vez, aqui nos estúdios da TV Direta, a presença do Dr. Antônio Chinês Neto. O Dr. Chinês, né, como é conhecido aqui na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em Casa Branca, em toda a região, ele é médico, né, ginecologista e obstetra, e presta importantes trabalhos nessa área aqui para toda a região. E gentilmente aceitou o convite e está junto a nossos telespectadores aqui na TV Direta. Então, doutor Chinês, muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. Obrigado, quem diz sou eu, Eliana, mais uma vez estou aqui, me sinto em casa, me sinto muito à vontade e fiquei muito contente com o convite de vocês. Gente, então vocês já sabem, né, o assunto do programa Saúde de hoje, das doenças ginecológicas, é sobre, não só sobre a saúde da mulher, mas sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Ó, preste bastante atenção que eu vou falar o número do telefone para vocês. O nosso WhatsApp 992200357. Já está à disposição de vocês, ó. 99220, ó, 0357. E o nosso telefone fixo, que eu acredito que vocês já sabem até de cor, né? O 3656-4147. Estamos ao vivo aqui na TV Direta e à espera da ligação de vocês. Então vamos participar, vamos interagir com a gente, que são vocês que nos estimulam, nos impulsionam, né, no dia a dia a fazer o nosso programa Saúde. Enquanto vocês vão aí prestando atenção, pensando no que gostariam de tirar de dúvidas, eu e o doutor aqui vamos conversando um pouquinho. Doutor, quando a gente fala assim, ó, doenças sexualmente transmissíveis, quais são as doenças, assim, as principais doenças que são transmissíveis, que são transmitidas via relação sexual, né? Tá. Que as pessoas mais têm que tomar cuidado. A gente divide em dois grupos. Um é aqueles, vamos falar assim, aquelas boazinhas. São aquelas transmitidas por bactéria. A velha e antiga gonorreia e as uretrites não gonocócicas. A gente brinca que são as boazinhas porque a partir do momento que a mulher ou o homem pega, você toma um antibiótico, você sara. Mas tem que tratar, claro, e tratar os dois, né, doutor? Tem que tratar doutor? Porque com o tempo elas levam à infertilidade da mulher, elas sobem pela vagina, sobem pelo útero e entopem as trompas. Então tem muita mulher que tem uma DST mal curada ou tem uma DST não diagnosticada e não engravida. E você acha que ela não ovula e se você vai ver é a trompa que está entupida com a infecção dessas bactérias. Você sabe que muita gente deve falar assim, gonorreia é coisa do passado, não existe mais. Mas existe, doutor? Existe muito? e existe muito ainda. E por incrível que possa parecer, Eliana, está voltando tudo essas doenças, porque hoje as pessoas estão deixando de usar camisinha, principalmente o jovem.
Vamos falar assim, 15 anos atrás, 20 anos atrás, com aquele boom, aquele que o AIDS assustou todo mundo, na época do Cazuza, começou a morrer um monte de cantor, um monte de gente famosa, todo mundo ficou com medo. Todo mundo começou a usar camisinha. Hoje, com a AIDS controlada por medicamento e não morrendo mais tanta gente quanto morria, deu uma reserva assim, que talvez não seja tão perigoso. Então, principalmente o jovem hoje, ele não está usando camisinha, como ele chegou a usar o jovem de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Você vê, morreu Fred Mercury, morreu Cazuza, morreu um monte de gente conhecida e famosa. Isso assustou toda uma geração. Hoje é difícil você ver alguém morrendo de AIDS, famoso pelo menos. Então isso faz com que o jovem pense assim, é grave, mas não é tanto. Então, por incrível que pareça, a gonorreia está voltando, a sífilis está voltando, a uretrite não gonocócica está voltando, entendeu? Tem um monte de doença que a gente achava que estava lá embaixo, que agora está começando a voltar. E eu acho importante a gente salientar que muitas pessoas falam assim, não, mas foi uma vez só. Não interessa, gente. Não interessa. A meia relação, a meia penetração já é o suficiente para pegar. A meia penetração, porque tem muito casal que fala, doutor, mas nem tive penetração direito, mas já pega. O contato do pênis encostou na vagina de uma mulher que tem uma DST, uma gonorreia, uma clamídia, ela já é o suficiente para pegar. Então se pega muito fácil. Só que quando o homem pega, o pênis vaza dali uma semana, 8, 10 dias. Então começa a manchar a cueca, o cara fala, opa, eu peguei alguma coisa. Aí nem se for para ele ir na farmácia tomar uma Bezetacil, ele tenta se cuidar. Agora a mulher, na grande maioria das vezes, ela tem um corrimento apenas. E um corrimento muito parecido com o corrimento natural dela. Então tem muita mulher que tem uma DST, e ela não sabe que tem. E quando você acha no exame, ela fala, mas não é possível, doutor, esse corrimentinho eu sempre tive. E corrimento é natural. Então isso ajuda a propagar muito mais a DST. Porque no homem ele nota, na maioria das mulheres, na grande... Você até assusta que você examina uma vagina, colhe o material, você nem pensa no DST, você vai ver o resultado, vem uma clamídia. Você fica até desconcertado para falar para a paciente. Você fala, não, doutor, não é possível, mas nunca senti nada. Entendeu? Ao contrário do homem. O homem ele teve uma relação com a mulher que tem uma DST, no máximo uma semana, através do pênis, já começa a pingar um pus. Gente, quem quiser participar, nosso telefone, o WhatsApp é à disposição, hein? Vou falar mais uma vez, é o 99220-0357. Ou via telefone, o 3656-4147. Doutor, mas muitas mulheres ainda têm aquele receio. Se eu falar para o homem que ele tem que usar camisinha, o cara vai ficar meio, né? Acontece muito. Porque tem muito homem. Eu atendo algumas mulheres que é garota de programa. Então, muitas têm dois preços. Uma com camisinha e outra sem camisinha. Eu pergunto, mas por quê? Foi porque tem muito homem que não usa camisinha mesmo pagando pelo sexo, não usa camisinha. Fala, mas ele sabe que você é uma garota de programa. Claro que ele sabe, doutor, eu vivo disso. Eu anuncio o meu telefone e o cara chega, olha, nem se for eu cobro mais para ir sem camisinha, porque eu tenho cliente que não usa camisinha. Ele não se sente confortável. E tem homem que acha ainda que a camisinha diminui a ejaculação e ele gosta de sentir o prazer de ejacular dentro da mulher. E com a camisinha, ele acha que não tem esse prazer. Então, tem muita resistência a usar a camisinha do homem. Aí que entraria, infelizmente, Eliana, o que fracassou no Brasil, que teve sucesso no mundo inteiro, a camisinha feminina. Se o homem não quer usar, a mulher usa. Mas a camisinha feminina não deu certo no Brasil, é gratuito, mulher nenhuma gosta de usar, mulher nenhuma usa, é dado, e a mulher não tem o hábito de usar a camisinha feminina.
E o mundo inteiro usa. Na Espanha usa, no Japão usa, nos Estados Unidos usa, na Inglaterra usa, mas no Brasil mulher nenhuma usa camisinha feminina. Era a hora dela ter esse espaço. Ó, o cara não quer usar, eu vou usar. Mas tem muito homem que não gosta de usar camisinha, não usa camisinha e paga mais até pelo sexo sem camisinha. Mas a mulher tem que aprender a falar não, né, Sim, doutor? sim. Mas a mulher, numa relação, ela sempre fica na defensiva, né, Helena? A mulher é aquela que sempre tem que falar sim. Então, muitas vezes ela faz o sexo que ela não gosta, ela faz o sexo que ela não aceita, ela transa no dia que ela não quer. Na relação, é um jogo de poder. A mulher pode ver em 90%, infelizmente, é que tem que falar sim. É difícil para a mulher. Tem mulher que fala, doutor, eu não queria, mas para manter o relacionamento, né? Ó, gente, quem quiser mandar a pergunta e não deixar o nome, não tem problema. Porque eu estou vendo que tem umas perguntas aqui que as pessoas estão mandando, não estão se identificando. Quem quiser se identificar, também tudo bem. Mas vamos lá, vamos abrir o programa Saúde com a Raquel de Oliveira, aqui do Centro. Raquel, um grande abraço e obrigado por estar participando do nosso programa Saúde. Elas dizem o seguinte, doutor Chinês, a vacina do HPV, ela é obrigatória? E é verdade que essa vacina pode levar até doenças neurológicas? Eu gostaria que o doutor explicasse para os nossos telespectadores o que é HPV, né? Porque HPV quer dizer Hominus Papilloma Vírus. É o que a gente conhece como condiloma. E o povo antigo apelidou de crista de galo. Hoje é a DST virótica, uma das mais comuns. É tão comum quanto HIV, que é a AIDS. Então, é muito comum o HPV. Só que o HPV, ele tem uma coisa que complica muito o diagnóstico. Qual que é? A mulher nota que tem quando ela nota a verruga vaginal. Então, saiu a verruga vaginal, a mulher fala, opa, eu tenho alguma coisa estranha. Mas ela nota a verruga vaginal na área externa da vagina, que ela está acostumada a pôr o dedo e ver. E muitas vezes o HPV, ele começa na área interna, no colo da vagina, no colo do útero e no fundo da vagina, que a mulher não nota. Então, tem vezes que a gente vai examinar uma mulher, o colo da vagina parece um couve-flor, tanto de HPV. E por fora, ela não sente nada e nunca viu nada. Então, o HPV tem esse agravante. Daí a necessidade de toda mulher ir num ginecologista uma vez por ano, independente se tem relação ou não, independente da idade. Porque através do exame ginecológico, ele não vê só a parte externa da vagina, ele vê a parte interna. E muita mulher aparece o HPV na parte interna e ela não sabe. E ela continua tendo relação, enquanto tiver a verruga, ela continua transmitindo. Que a verruga é o sinal que ela está passando. Então, uma mulher que tem verruga, característico de HPV, se ela tiver 10 relações com 10 homens diferentes, a chance dela passar esse HPV é muito grande. E imagina essas 10 pessoas passando para as mulheres todas que eles tiverem em relação. Então, o HPV hoje é gravíssimo. É gravíssimo porque tem pesquisa, Eliana, que está mostrando que ele é tão frequente quanto o vírus da gripe. E olha o quanto a pessoa tem a gripe. E tem a vacina, né, doutor? E já tem a vacina. Só que a vacina encontra um pouco de resistência, porque nós temos 2 tipos de vacina, inclusive é gratuita. O governo hoje é mais barato dar a vacina do que tratar. As 2 vacinas, uma é bivalente, contém 2 tipos de HPV. A outra é trivalente, contém 3 tipos. E hoje a medicina já descobriu mais de 120 tipos de HPV. Então, a vacina dá uma cobertura? Dá. Uma cobertura naqueles vírus mais frequentes. Mas não dá uma cobertura que você pode ficar tranquila, que se você tomar a vacina, você pode ter relação sem camisinha. Quem toma a vacina não é uma carta branca para dar uma liberada geral.
Porque protege? Protege. Mas não protege contra todos os tipos do HPV. Seria a vacina perfeita. Mas não tem nenhuma, né? E não tem nenhuma. Você entendeu? E não tem nenhuma. Então, o HPV, ainda para tornar o HPV uma doença tão importante, o homem muitas vezes não tem sintoma. Então, acontece muito, o casal nos procura, o homem nunca teve relação com uma mulher, só com a esposa nunca teve relação com o homem, só com o marido, e a esposa aparece o HPV e no homem não aparece. Mas como que essa esposa pegou? Porque ele não tem na forma de verruga visível e ele transmite sem saber que ele tem. Então é muito complicado mexer com HPV. Quando acha verruga é fácil, mas na grande maioria nos homens não acha. Uma telespectadora anônima mandou uma pergunta aqui pra gente, perguntando se sentir dor durante o sexo, se isso é normal. Não, não é normal. Só que sentir dor pode ser tudo. Pode ser um mioma, pode ser o que é mais comum, mas não quer dizer que o seu caso é esse. Toda mulher, quando vai ter uma relação, a primeira coisa que precisa ter é o prazer mental. Do prazer mental, vem uma ordem para a vagina secretar um líquido para a mulher poder ser penetrada sem ter dor. Quando ela libera esse líquido, é o sinal que ela pode ser penetrada sem dor. Por quê? Porque naquele momento, a vagina, ela se molda o pênis e relaxa. Se a mulher é penetrada sem esse aviso do cérebro para a vagina e ela fica seca, ela contrai a vagina. Quando o pênis entra, machuca. E aquele movimento faz com que machuque mais. Então, o que é mais comum, não é todos os casos, mas eu posso dizer 70% dos casos. Talvez você não esteja se autolubrificando suficientemente. Por quê? Porque você não está sendo excitada suficientemente. Não está vindo a ordem do teu cérebro para a sua vagina ser preparada. Alguma coisa está acontecendo nesse comando. Ou você não está tendo um preliminares, ou essa preliminares está sendo muito rápida, ou você está tendo relação sem estar afim. Quando a mulher se excita o suficiente e a vagina secreta esse líquido suficientemente, melhora em 80% os casos de dor sexual. Outra pergunta vem da Marília de Souza Mendes, lá do Alto do Vale. Ela fala, doutor, o que é ovário policístico? Os sintomas e se ovário policístico pode virar câncer? Tá, não pode, não precisa e não vai virar câncer. Ovário policístico, vão pensar num tronco de uma árvore. Um tronco de uma árvore é a síndrome do ovário policístico. Os galhos, um galho é a imagem de um ovário que você vê através do ultrassom cheinho de cisto. Outro galho é obesidade resistente. É aquela menina que é gordinha, passa fome 2 meses, vai na academia todo dia e emagrece 100 gramas. Outro galinho é aquela paciente que, apesar de nova, já começa a ter aumento de colesterol e triglicérides. Outro galinho é aquela paciente que tem dificuldade para ovular. Ela começa a menstruar de 38 em 38 dias, 40 em 40 dias, 50 em 50 dias. Outro galho dessa árvore é aquela paciente que começa a ter muita pilificação. Está cheia de pelo. Outro galho dessa árvore é aquela paciente que passa a mão assim no rosto, sai 1 litro de óleo. Ela fala, doutor, o dia inteiro o meu rosto é cheio de óleo, cheio de espinha. Né? Ela tem 25 anos e tem cara de adolescente de 15. Então, quando a paciente tem 3 ou mais galhos desse, é porque ela tem a síndrome, ela tem o tronco, que é a síndrome do ovário policístico. É muito importante essa explicação, porque muitas vezes a paciente faz um ultrassom e ela tem apenas a imagem do ultrassom
de cisto em ovário. Esse é um galho. Se ela tiver um galho dessa árvore que eu falei, não caracteriza a doença. Ela não precisa ficar preocupada. Se ela tiver 3 desses galhos, ela tem o tronco, ela tem a doença. A Márcia da Vila Carvalho pergunta se toda mulher pode tomar anticoncepcional. E manda um grande abraço para a doutora Eliana e para o doutor Chinês. Muito obrigado, Márcia. É um prazer aí ter notícia sua. Fiquei muito contente. Toda mulher pode tomar anticoncepcional? Não. Por exemplo, aquela paciente que teve câncer de mama não pode tomar anticoncepcional. Por quê? Porque muitas vezes você vai mexer com a parte hormonal e esse câncer pode voltar. Aquela paciente que teve cirrose, teve hepatite, você vai dar anticoncepcional? Não, porque aquele hormônio que ela vai ter que tomar vai para o fígado e vai complicar. A paciente que tem uma diabetes descontroladíssima, você tem que ter bastante prudência de dar pílula. Aquela paciente fumante, fuma 3 maços de cigarro por dia, você não deve dar a pílula. Por quê? Porque você vai ter problema de coagulação. Esses são os casos mais assim aberrantes que você deve pensar 2 vezes antes de você dar a pílula. Mas na grande maioria não tem essas doenças. E na grande maioria pode tomar a pílula. O que acontece é que muitas vezes a paciente toma uma pílula e ela não se adapta. Aí ela tem que experimentar outra. No Brasil nós temos pelo menos uns 15 tipos de pílula e mais de 200 nomes comerciais. A grande maioria não dá certo com uma, mas dá certo com a outra. E a grande vantagem da pílula qual que é? Que a paciente toma um comprimido hoje, até amanhã cedo, ela já fez cocô, já urinou, esse hormônio já foi embora. Diferente do injetável. Muitas vezes ela toma uma injeção como pílula e essa injeção pode ficar no organismo dela 1 ano. Então a pílula tem essa vantagem. Nossa, doutor Chinês, eu tomei pílula há 20 anos. Acabou hoje. Amanhã esses 20 anos já está inteirinho limpo, você não carrega hormônio para nada o resto da vida. Agora, quando você toma como método anticoncepcional o injetável, principalmente aquele de 3 em 3 meses, você pode ficar sem menstruar 1 ano, 1 ano e meio, daí em diante. Doutor, é importante isso que o senhor falou pelo seguinte, também que acabou de tomar, parou. Mas muitas mulheres tomam anticoncepcional como método, né, anticoncepcional e esquece, né? Aí esquece um dia, não, mas tudo bem, esqueci só um dia, né? Não, foram só 2 dias que eu esqueci, não tem problema. E tem problema, né? A pílula deve ser, eu falo para todos os pacientes, põe junto com a escova de dente. Acabou de jantar, vai escovar o dente, toma a pílula. Eu gosto muito de dar pílula à noite, porque, na minha opinião, o efeito noturno hormonal é melhor. E a paciente, doutor, ontem eu esqueci de tomar pílula. Hoje ela pode até tomar os 2 comprimidos, o de ontem e o de hoje. Mas não é para acontecer isso toda hora. Mas o dia que ela esquecer, falar assim, nossa, doutor, eu esqueci de tomar ontem de ontem, esqueci de tomar ontem e hoje eu vou ter que tomar o de hoje e dos outros 2 dias, aí já bagunça. Então um dia é tão suportável, dá certo, também não é toda hora que deve fazer isso. Mas quando esquece 2 dias, ela pode perder eficiência, porque toda pílula tem 3 efeitos. O primeiro é evitar filho. O segundo é atenuar as cólicas. Melhora muito as cólicas com a pílula. E o terceiro é regular a menstruação. Quando a paciente começa a esquecer mais do que 2 dias, ela desregula a menstruação. E ela pode ficar mais susceptível a ter uma falha. Uma coisa muito importante também de pílula para falar para vocês é o seguinte, nossa, doutora, eu tomei a pílula o mês inteiro, sangrou 4 dias, não fez efeito? Não fez o efeito de regular, mas se você tomou a pílula o mês inteiro, fica tranquilo que ela fez o efeito de evitar. Tá? A Sandra Maria, lá do Chico Piscina, diz que adora o programa e está adorando o tema de hoje. Muito feliz em tirar as dúvidas. E a gente muito feliz, né, com a sua participação, Sandra. Como faz o autoexame nos seios, doutor? Primeiro, não existe uma maneira, só uma maneira correta.
Tem duas opiniões. Tem uma maneira que acha que você, quando está menstruada, você fica com o seio mais sensível, mais doloroso, que você poderia fazer a palpação. Eu gosto de recomendar nas pacientes fazer a palpação também uma vez por mês, porque esse negócio de palpar seio todo dia, ninguém vai palpar. E se você ficar palpando muito, muitas vezes você fica encucada. Eu sempre gosto de falar para a paciente apalpar a mama quando acaba a menstruação. Porque ela está livre de hormônio e ela não sente aquela irritação que ela sentiria na menstruação. Ela pode começar tanto pela mama direita quanto pela mama esquerda, tá? Ela pode começar tanto do bico para fora como de fora para dentro. Existem várias maneiras. O importante é ela tocar com a ponta dos dedos. Muitas vezes o que assusta a paciente, quando ela está tocando, ela chega num lugar que parece que é um saquinho de arroz. Ela sente uma irregularidade quando ela toca. Na grande maioria, ela fica tranquila que isso é displasia. Isso não é nada. É a glândula da mama. O que ela tem que servir de alerta é quando ela nota um toque que parece uma azeitona. Quando ela toca e lembra uma azeitona, é um provável nódulo. Isso não quer dizer que é uma doença grave, que muitas vezes uma paciente tem nódulo benigno na mama e também não tem problema nenhum. Mas entre trocar e sentir como se fosse um saquinho de arroz, ela fica tranquila, ela não precisa se preocupar. E um dia, se ela tocar e sentir como se fosse uma azeitoninha, que ela sente, ela vai delimitando com o dedo, ela vai sentindo uma área que lembra uma azeitona. Aí sim, ela com calma, sem estresse, ela procura um médico para ele dar uma recomendação melhor. Apenas isso. E se tocar, na minha opinião, fora da menstruação. Também outro telespectador anônimo que gostaria de saber, doutor, sobre a pílula do dia seguinte. Tá. Se ela toma anticoncepcional, né? E esqueceu, assim, se ela pode tomar a pílula do dia seguinte. E quanto tempo ela faz efeito? Quantas vezes pode ser usada? Essa pergunta foi muito boa, porque a pílula do dia seguinte é uma boa. É uma boa, mas está todo mundo tomando errado. Por quê? Qual que é o caso de tomar a pílula do dia seguinte? É aquela menina que não toma a pílula, que foi ter uma relação, rasgou a camisinha ou não usou a camisinha. Aí ela chega em casa e fala assim, puta que pariu, que cagada que eu fiz. Essa é a paciente para ir na farmácia, comprar a pílula do dia seguinte, que vem 2 comprimidos, e tomar os 2 comprimidos. Quanto mais cedo ela tomar os 2 comprimidos da relação, melhor é. Ela teve uma relação no domingo à noite, certo? Na segunda-feira de manhã ela já tem que tomar essas 2 pílulas. Porque se ela esperar até segunda noite, 24 horas após a relação, diminui muito a eficiência do medicamento. Agora, aquela paciente que está tomando pílula, teve relação, rasgou a camisinha, ela não precisa ficar encucada. Não precisa ficar encucada, que mesmo rasgando a camisinha, se ela está tomando pílula, ela está segura quanto à gravidez. Ela não precisa tomar uma pílula do dia seguinte por cima. Porque muitas vezes ela toma uma pílula do dia seguinte, por cima da pílula que ela vem tomando, ela não sangra. Ela não sangra, ela fala assim, puxa, engravidei, deu errado. Aí ela fica louca. Porque normalmente aquela paciente que não toma pílula, que teve aquela relação, que não usou camisinha ou estourou a camisinha, ela tomando a pílula, ela faz o quê? Ela chama a menstruação. Então passa uns 2, 3, 4 dias, ela menstrua, ela fala, ufa, eu menstruei, não estou grávida. Isso é o correto de ser usado. É como um método de emergência. Por isso que fala o dia seguinte, no dia seguinte você tomar. Agora, esperar 2, 3 dias para tomar, a eficiência é muito grande. Se a paciente, aconteceu isso no sábado, e ela não tem dinheiro, vai comprar a pílula só segunda-feira à noite, já era. Tá? Agora, o que o pessoal tem feito é tomado a pílula em cima de quem já toma a pílula porque rasgou a camisinha. Isso é muito comum. Doutor, eu tomei a pílula, estou muito assustada porque eu tomei e não veio a menstruação. Se não veio, eu acho que eu estou grávida. Mas você só tomou a pílula? Não, doutor, eu tomei a pílula do dia seguinte, mas eu já tomo a minha pílula normal. Eu falei, não, mas não vai vir mesmo. Tá certo. Tá?
A Maria de Oliveira Gomes, da Mocoquinha, diz que na casa dela estão todos assistindo, né? E que nós estamos muito bonitos e elegantes para o programa. Obrigado, viu? E que ela assiste toda semana. Então, também muito obrigado, viu, Maria? Você aí da Mocoquinha, que é nossa telespectadora assídua. Ela pergunta quais exames que eu preciso fazer e de quanto em quanto tempo que a gente tem que fazer as consultas. Boa pergunta também. Ó, mulher, teve vida sexual? É importante fazer o preventivo todo ano. Quando a gente fala preventivo, só para a paciente entender, é mais ou menos igual. O preventivo, o Papa Nicolau e o exame ginecológico é mais ou menos a mesma coisa. O que, que é? É delicadamente o médico colocar um aparelhinho dentro da vagina, colher a secreção do fundo da vagina, que coincide com o colo uterino. O colo uterino é a porta de fora do útero. Por que aquele local? Porque aquele local é onde começa o câncer ginecológico. Daí a importância. Tá? Esse exame, na minha opinião, deve fazer todo ano. E não é só por causa do exame, é porque é a oportunidade de você ver todo ano dentro da vagina, de você ver todo ano o colo uterino, porque tem paciente que não faz exame todo ano e pode ter uma ferida. E muitas vezes uma ferida você deve cauterizar, porque é uma porta de entrada para uma infecção, é uma porta de entrada para um HIV, é uma porta de entrada de HPV. Esse é um exame. Eu gosto muito de fazer, quando eu faço o exame ginecológico, todas as pacientes, eu gosto de fazer ultrassom transvaginal. Por quê? Porque pelo exame ginecológico eu vejo a vagina, eu vejo o colo do útero. Pelo ultrassom eu vejo do colo para dentro do útero e os dois ovários. Então, na minha opinião, um exame complementa o outro. O exame ginecológico me mostra 30% da área sexual da mulher, da área genital, vamos falar assim. O ultrassom me mostra os outros 70%. Uma vez por ano eu acho interessante isso daí. Mama é muito importante também. Até os 40 anos, quando a mulher precisar, ultrassom de mama. Acima dos 40, mamografia. Principalmente aquela mulher que já teve uma tia, que já teve uma mãe, que já teve uma prima com câncer de mama. Porque entre todos os cânceres da mulher, o que mais puxa, o mais genético é o câncer de mama. Então, por exemplo, uma mulher que o pai teve câncer de intestino, ela deve ficar tão preocupada? Não. Que a avó teve câncer de pé, ela deve ficar tão preocupada? Não. Mas que a avó teve câncer de mama, essa tem que ficar preocupadíssima, porque o câncer de mama é genético. Então, 40 anos, começar a mamografia, tá? Dos 40 aos 50, uma mamografia cada 1 ano e meio, se tiver tudo bem, e acima dos 50, na minha opinião, também. Tem um lado da medicina agora que está preconizando mulher acima de 70 anos não fazer mais mamografia, e eu não concordo. E também já estão, muita gente também está preconizando mulher acima de 65 anos não fazer mais exame ginecológico preventivo, ou então fazer de 3 em 3 anos. Eu não concordo, porque eu acho que quando a mulher vai no ginecologista, é a forma dele ver. Ele não vai procurar só o câncer ginecológico. Ele vai procurar o câncer de vulva, ele vai procurar o HPV, ele vai procurar outras coisas. Então eu acho que uma vez por ano é interessante a mulher ir no ginecologista. A Paula Lorenzini mandou. Ô, Paulinha, um abraço para você. Eu gostaria de mandar um abraço para o doutor Chinês, porque muito obrigado. Sou paciente dele. É um grande profissional, atencioso e se destaca no trabalho que faz. Um abraço obrigado, da Paula. Paula. Sempre simpática comigo. A Regina, da Colina Verde, lá do Colina Verde, ela fala assim, doutor, há tratamento para pessoas que têm falta de libido? Isso daí é químico ou não? Se a mulher está com falta assim, de libido, na menopausa, assim, fez menopausa há mais de 10 anos, dá para fazer ainda reposição hormonal para corrigir isso? Então vamos lá. A reposição hormonal. Melhora o libido? Melhora nessa parte. A vagina rejuvenesce. Então a vagina que era seca, fica úmida. A vagina que era branca, volta a ficar vermelha. A vagina que hoje está lisa, volta a ficar cheia de reentrância, melhora o atrito com o pênis. Então, nesse aspecto, a terapia de reposição hormonal
na mulher que está na menopausa, melhora o sexo. Mas não esqueçam que o hormônio, eu falo isso para todas as pacientes que eu dou hormônio, não faz milagre. O hormônio é o remo. Quem tem que remar é a paciente. A paciente que tem falta de libido, ela tem que procurar o libido. Ou assistindo um filme, ou lendo, ou se masturbando, ou se tocando, ou dando um chega para lá no marido que precisa ter um sexo com mais qualidade, tá? Que o libido, na grande maioria das vezes, ele volta, tá? Libido todo mundo tem. Tem algumas mulheres que não é descoberta. E tem algumas mulheres que, vamos falar assim, que ficam satisfeitas com pouco. Mas o libido, todo ser humano tem. Principalmente no clítoris. O clítoris da mulher tem mais de 11 mil terminações nervosas. Então, sabendo tocar, ter calma, ter tranquilidade, não há como a mulher não ter sensação. Isso é fisiológico. O lugar da mulher que mais tem terminação nervosa é o clítoris. Tem 11 mil terminações nervosas. Então, eu hoje tenho muita paciente que não tem libido. Já tive muito caso. Mas eu acredito que toda paciente nasce com libido. Só que algumas, por não ter um parceiro adequado, por ter tido uma relação, uma educação muito reprimida, pode não ter descoberto, mas ele existe, tá? O libido é muito importante. E eu até brinco com as minhas pacientes, não tenham preguiça de ter relação. Ah, doutor, eu não estou com muita vontade, mas começa que depois fica bom. É que nem carro a álcool. No começo da relação pode dar uma enroscada, não ter muita vontade, mas depois vai excitando, vai lubrificando, vai melhorando, aí no final fica bom. O que não pode é ter aquela preguiça. Ai, doutor, vou ter que relação, vou ter que tomar banho nesse frio. Ai, meu Deus do céu, já estou quentinha, já estou na cama. Ai, meu Deus do céu. Aí não vai mesmo, entendeu? Não pode ter preguiça. Começa devagarzinho que fica bom. A anatomia favorece, né? Você acha assim que muitas mulheres que não têm libido, qual porcentagem que você culparia os homens? Infelizmente, pelo que eu vejo no meu dia a dia, Eliana, e eu converso muito com as pacientes que querem conversar. Eu converso de tudo com as pacientes que querem conversar sobre o sexo. Então eu converso de sexo anal, sexo oral, fantasia, assim, é jogo aberto. Eu noto que, infelizmente, o homem é o grande vilão. A culpa é do homem? Na grande maioria. Porque eu tenho paciente que comenta assim, doutor, eu deito, e eu quero ter. Meu marido deita. Mas para mim é tão difícil falar para ele de eu ter, porque eu acho que quando a mulher fala que quer ter, ele pode achar que eu estou sendo vulgar, que eu estou sendo assim, não uma mulher séria. Então, para a mulher é muito difícil ela procurar. Quem tem que procurar o sexo, na grande maioria, eu sei que não é em todos os casos, mas tem que ser o homem. Tem que partir do homem, que para a mulher é difícil, a mulher já amamenta, a mulher já cai o seio, a mulher já engorda mais que o homem, a mulher perde a anatomia. A mulher tem parto normal, queira ou não queira, a vagina modifica, ou tanto de acontecimento que tem na vida da mulher. Eu sei que a amamentação é uma coisa linda, mas é uma coisa que é broxante para o homem. Quando ele vê o homem, a mulher dele amamentando o filho dele, ele pensa na mãe dele. Você entendendo? Não é uma figura erótica. É uma figura bonita quando a mulher amamenta, mas não é uma figura erótica. Então a mulher tem muito acontecimento na vida que para ela é difícil, com tudo isso daí, ela procurar ainda constantemente um homem. E eu tenho paciente que fala, nossa, doutor, eu fico rezando para o meu marido me procurar. Mas para mim é tão difícil eu procurar que eu falo, mas então, toma a iniciativa, né? Vamos, né? Eu falo, nossa, doutor, mas é muito difícil. Então, assim, o homem é muito acomodado, na grande maioria das vezes. É o sentido de posse. Na grande maioria das vezes, o homem acha que ele é o dono da mulher. Então, assim, só eu que como. Vou comer quando eu quiser.
Entendeu? É o pensamento. É. Só que o homem não imagina que a mulher fantasia, né, Fantasia. Ela fantasia com o Rodrigo Santoro, ela fantasia com o rapaz, que é o professor de educação física, ela fantasia com o ator da novela da Globo. Claro que na fantasia ninguém manda, né? E fantasia muito. Entendeu? E fantasia, inclusive, para melhorar o sexo que ela está tendo naquele momento. Que a fantasia, Eliana, é uma forma de você melhorar. Entendeu? Uma coisa é você transar com o Mané, não que ele seja ruim. Outra coisa é você transar com o Antônio Bandeira. Tudo é diferente. Né? Por isso que chama fantasia. Porque a cabeça vai longe. E até melhora para o homem, né? Melhora para tudo. Melhora para tudo. Eu teve paciente que comenta comigo, que fala, doutor, a partir do momento que eu perdi a vergonha de eu pensar o que eu quero, melhorou muito o sexo que eu tenho com meu marido. Faz com o marido pensando o que está fazendo com o outro. Como o homem também faz com a mulher pensando, né? Isso o nome fala, fantasia. Nesse, ninguém sabe e não tem como proibir. Bom, mas vamos lá. Estamos bastante perguntas que estão chegando aqui pra gente. O povo está animado aqui. O povo está animado aqui. Então vamos lá. Doutor, às vezes sinto que tem suor na vagina. O que seria essa sensação? E parabéns pelo tema de hoje. Um grande abraço para os dois profissionais que estou adorando o programa. Tá. Primeiro, a vagina. Toda vagina é úmida. Não existe vagina seca. A vagina é muito parecida com a boca. Tem dia que a gente tem um bom hálito, tem dia que tem mau hálito, tem dia que a gente tem muita salivação, tem dia que a salivação é branca, tem dia que a gente tem catarro amarelo. A vagina é idêntica, tá? Então, é natural que você soe na vagina. Isso é sadio. A vagina, o corrimento da vagina é o banho que a vagina faz. Tá? Então, é necessário que tenha o corrimento. O que a mulher não pode fazer é achar que o corrimento é doença, que o corrimento é sujeira. Aí ela começa a usar aquele protetor diário, ela abafa a vagina, aí a vagina ferve, aí vem a cândida, aí vem a coceira, aí vem aquele corrimento que parece uma latinha de leite, aí vem um monte de coisa. A vagina é úmida, a vagina é natural. Para entender a vagina, tem que pensar na boca. É o mesmo raciocínio. Ah, doutor Chinei, mas tudo é normal, o senhor está falando? Então, qual que é o corrimento que eu devo me preocupar? Apenas dois. Aquele que coça muito, que provavelmente é uma cândida vaginal, que é um desequilíbrio, e aquele que tem um cheiro extremamente desagradável. Aí sim você deve preocupar. Mas o cheiro extremamente desagradável não é um cheiro ácido que toda mulher tem. Que a partir do momento que ela acostuma, ela vê que não tem nada de extraordinário. O que a mulher não pode fazer é ficar psicando a vagina, Eliana. É muito comum. Eu tenho paciente que fica cheirando a vagina dela, fica cheirando a calcinha todo dia. Não tem jeito. Cada pessoa tem um cheiro. Tem paciente que fica olhando a calcinha para ver se tem corrimento de hora em hora. É natural que tenha corrimento. A vagina, eu sempre falo para minhas pacientes, é um órgão que tem que deixar quieta. Esquece da vagina. E uma coisa importante, vagina, sempre lavar por fora e pelo menos 2 vezes por dia. Bom, tem uma pergunta aqui de Arceburgo, do Daniel. Não sei, mas eu vou perguntar, né? A gente, em respeito a todos os nossos pacientes, apesar de sair um pouquinho do tema, vou passar a pergunta. Meu nome é Daniel, sou de Arceburgo, tenho 70 anos. Estou assistindo o programa Saúde. Doutor, eu não tenho mais esperma. Sim. Nunca operei da próstata. Isso é normal? Tem pessoas de 70 anos, seu Daniel, que tem. Mas eu já vi casos que não tem. Agora, do senhor não ter esperma, mas se o senhor tiver ereção, vai numa boa. O senhor deve, na ejaculação, ejacular menos. E o senhor deve ejacular um líquido, vamos falar assim, muito mais parecido com uma água do que com o leite que seria quando o senhor era mais novo. Se for dessa maneira, não tem problema, porque o esperma ele muda com o passar dos anos, a viscosidade, ele muda o aspecto, ele fica mais branco, tá? Ele fica em menor quantidade. O importante é o senhor ter ereção. Se o senhor tiver ereção, tá ótimo.
Oi, boa noite. Gostaria de saber, doutor, se é normal menstruar durante o período que a gente está tomando pílula. E parabéns pelo programa de hoje, também estou adorando. Tá, primeiro, se você está tomando a pílula, acabou a pílula, passa 2 dias, vem a menstruação. Isso é natural, isso é o efeito da pílula. Agora, se você está tomando a pílula e no meio da cartela você sangrou, quer dizer que a pílula não está fazendo o efeito de regular. Mas se você tomou direitinho, ela fez o efeito de evitar. O que você pode fazer é experimentar mais um mês. Ah, doutor, tomei 2 meses, os 2 meses eu sangrei. Aí você é bom trocar a pílula, tá? Mas não que ela não esteja fazendo o efeito de evitar. Uma coisa que eu sempre falo com minhas pacientes, está experimentando uma caixinha de pílula, nunca se sangrar um pouquinho no primeiro mês, troque. Por quê? Porque muitas vezes você está adaptando a pílula. Chega no segundo mês, muitas vezes você adapta e regula. Que quando a mulher dá certo com a pílula, vira um reloginho. Acabou a caixinha, menstrua. Acabou a menstruação, começa outra caixinha. Acabou a caixinha, menstrua. Tá? Sem problema. Bom, outra telespectadora anônima, eu estou adorando ver que o povo quer participar, mas ninguém quer se identificar. Assim, eles querem aprender, né? Com vergonha ou não, mas eles querem aprender. Olha só essa nossa amiga que ela faz assim. Doutor, por que é tão difícil os homens encontrar o clítoris da mulher? Muitos não sabem nem onde é. Meus namorados, eu tenho que ensinar para eles onde fica. Estou amando o programa hoje. Eu escuto Parabéns. Isso todo dia. Por quê, Helena? Aquilo que eu te falei, infelizmente, na minha opinião, tinha que ter educação sexual nas escolas. Tinha. Eles falam assim, mas isso é despertar a criança. Mas a criança, com um jeitinho, tinha que conhecer a anatomia. Se não é de infância, ou de jovem, por exemplo, no ginásio, tinha que ter educação sexual, porque tem homem que não sabe onde é o clítoris, não sabe o que é o clítoris. Vendo? Então, e como é que ele não sabe o coração do sexo? Porque, queira ou não queira, o coração do sexo é o clítoris. Não é só o clítoris, mas é o coração. Você vê que ela está falando, é o que a gente falou, precisa pegar a pessoa e explicar. É a falta de cultura hoje, principalmente do jovem. Hoje o jovem não está nem aí para anatomia, ele procura tudo de joguinho na internet, menos como funciona a mulher. Por isso que tem tanta mulher insatisfeita. É a falta de cultura. Na minha opinião, eu não sei a fase que tinha que estudar, tinha que chamar psicólogo, tinha que chamar educadora, mas tinha que ter uma aula de educação sexual. É importante, porque uma mulher, quando ela fica insatisfeita, Eliana, se ela é solteira, tudo bem, que ela troca de parceiro, mas se ela é casada, ela fica frustrada. Para ela trocar de parceiro é mais difícil. Muitas vezes, uma mulher frustrada sexualmente rompe um casamento, fica com filho. É sério. Mulher frustrada sexualmente é muito sério. É muito sério. Essa é cabeça boa. Ela deve pegar o dedinho do parceiro, vem cá com o dedinho. Você entendeu? Essa, né, é cabeça boa. E aquelas que têm vergonha de pegar o dedinho do parceiro? Isso, né? E aquelas que têm vergonha de falar, você pôs a mão em tudo quanto é lugar que não precisava. No lugar que precisava, você não pôs. Né? Não é? É complicado. Agora, o homem tem que saber o mínimo, né? Aprende na rua. Essa que é a verdade, né, doutor? Mas então, aprende nas coxas, né? Aprende nas coxas. Isso que ela está falando, eu escuto todo dia. Né? Doutor, gostaria de saber, tenho 55 anos, fiz esterectomia há 27. Eu ainda tenho que fazer Papa Nicolau? Aí, essa pergunta foi muito boa. Muita gente preconiza que se você fez a esterectomia, você não tem um câncer para ter útero. Você não tem o útero para ter câncer. Eu acho que você deve ir. Por quê? Porque não é só o câncer de útero. Você tem o câncer de vulva, você tem o câncer de vagina. Você não tem útero, mas você tem a vagina, você tem a vulva, você tem o ânus. Então, na minha opinião, não muda nada. Você deve ir uma vez por ano. Eu sei que tem muito lugar, posto de saúde, fala que não precisa fazer mais.
Eu não concordo. E outra coisa que é importante, você não tem o útero, mas provavelmente você tem o colo do útero. E você pode ter um câncer no colo do útero. Ah, mas vai ficar só no colo, mas não deixa de ser um câncer, né? Então eu acho que não custa nada ir num médico uma vez por ano. Se você não tem condição de ir num médico particular, vai num médico do SUS. Mas vai e o seu direito é ser atendida. Né? Mioma pode virar câncer, doutor? Não. Essa pergunta, outra pergunta boa, que o paciente troca muito. O mioma, eu sempre brinco. O mioma é um pé no saco. Por quê? Sangra, sangra, paciente, sangra, menstrua 10 dias, pois para, pois volta a sangrar, tá? É um pé no saco, mas o mioma é um tumor benigno. Benigno vem de bem. O mioma, 99% não vira câncer, não vai te dar doença nenhuma. Tenha calma, a grande maioria não precisa operar, a grande maioria não precisa tirar o útero, tá? Porque a grande maioria é pequeno, é mioma de 2, 3 centímetros, diferente daquele mioma do tamanho de uma mão, de uma laranja, que a mulher tem que menstruar. A mulher tem que ter um pouquinho de paciência. Se ela tem mioma com 44 anos, se ela tiver um pouquinho de paciência, o médico que tratar dela tiver um pouquinho de jogo de cintura, ele vai levando ela até ele jogar ela na menopausa. Jogando ela na menopausa, o mioma, para a paciente entender, ele se alimenta do sangue. A paciente para de menstruar, os miomas calcificam e morrem. E ela resolveu. Agora, aquela paciente com 30 anos com mioma já é mais complicado. Por quê? De 30 anos até ela chegar na menopausa, 47, 48 anos, está muito distante. Tá? Mas operar mioma, na minha opinião, só em último caso. Boa noite. Parabéns ao programa e em especial ao convidado, Dr. Chinês. É um prazer revê-lo através da TVD. Sou sua paciente e a última vez que eu vi pessoalmente foi no Poupa Tempo em São João da Boa Vista. Um grande abraço para o senhor. Sou a Andréia da São Domingos. Andréia, mas você que fez exame comigo no Poupa Tempo? Porque eu sou médico do Detran lá. Ah, pelo menos ela te viu lá, né? É. A Silvia, lá da Colina Verde, doutor, fala que foi ao médico e foi diagnosticado que ela está com caroços, né, dentro da vagina, em um dos lados. O que é isso, Tá, doutor? então vamos lá. Existe, não sei se é esse, do lado da vagina tem a glândula de Bartolin. Essa glândula pode infeccionar. Quando ele infecciona, vai crescendo uma espinha dentro dessa glândula. Pode parecer até uma bolinha de ping-pong. Então a paciente vai ter relação, dói, vaza pus. Provavelmente isso daí é a glândula de Bartolin. Chama bartolinite. Se for isso, vocês têm dois caminhos. Um é drenar, fazer uma anestesia, dar um piquinho com bisturi, tirar esse pus. Pode voltar. O outro caminho é definitivo. Aí você tem que internar, tem que fazer em centro cirúrgico, é anestesiar e tirar a glândula inteirinha. Aí você não vai ter mais, tá? Provavelmente isso aí é a bartolinite. Vamos falar assim, uma espinha que pode ficar desse tamanho na lateral da vagina. Pode dar na lateral direita ou na lateral esquerda. Dói muito, infecciona, é muito desagradável. Outra pergunta que veio para a gente é se a menstruação mudar o perfil, assim, ficar diferente, ficar menos, pode ser sintoma de gravidez? Não. Menstruação, a mulher não pode psicar. Por quê? Tem vezes que a menstruação vem que nem um fígado de vaca. É normal. Tem vezes que vem pouquinho. É normal. Tem vezes que vem que nem uma borra de café. É normal. Tem vezes que despeja. O paciente fala, doutor, fiquei 5 dias sem sair de casa. Pode acontecer. Quantidade de menstruação, aspecto de menstruação é muito variável. Depende se toma pílula, depende do emocional, depende das relações sexuais, depende se está tomando outros medicamentos para garganta, antibiótico, se tomou soro, tá? Quantia de menstruação e cor de menstruação, viscosidade de menstruação não deve assustar ninguém. Tem pessoa que menstrua 7 dias e é normal. Tem aquela que menstrua 1 dia e é normal.
Doutor, quando é necessário fazer testes para as doenças sexualmente transmissíveis? Boa pergunta. Quando você tem uma relação desprotegida. Por exemplo, você tem 18 anos. Você conheceu um cara, tranquila, usou camisinha uns 2 meses, o namoro firmou, tá tudo normal. Precisa fazer? Precisa, mas não precisa tanto. Agora aquela menina que chega sábado, domingo, vai pro embalo, vai pra balada, bebe um pouquinho, transa sem camisinha. Hoje ela transou num sábado com uma pessoa, amanhã ela saiu de novo, transou com outra pessoa. Essa precisa fazer. Precisa fazer hepatite, que hoje está bombando tudo de novo. Hepatite B, hepatite C. Precisa fazer sífilis, que está bombando tudo de novo. Precisa fazer, se quiser, AIDS, né? Precisa fazer. HPV não tem teste. Ainda a medicina não conseguiu descobrir. Só tem a verruga. Então tem que se olhar, tem que ir ginecologista, né? Boa noite, doutores. Tomo anticoncepcional. Gostaria de saber, posso ficar tomando uma cartela seguida da outra e não menstruar sem problema, doutor? Você pode fazer isso. Inclusive, que esse assunto eu falo com muita tranquilidade, que o primeiro médico que falou na região que a mulher não precisava menstruar fui eu, 25 anos atrás, aqui na TV Direta. O mundo caiu na minha cabeça, que ninguém falava isso 25 anos atrás. Eu fui o primeiro. Hoje todo mundo fala, graças a Deus. A mulher precisa menstruar? Não, não precisa. A não ser que ela queira engravidar. Aí essa precisa. Só que antes de você parar de menstruar, 2 coisas que você precisa ter em mente. Primeiro é tomar a pílula certa. Que tem pílula que é feita para você menstruar. E tem pílula que é feita para você tomar estendida. São as pílulas que tem a palavra estendida, para você tomar direto. Tá? Mas antes de você tomar uma pílula direto, é bom você fazer um ultrassom. É bom saber se você não tem um mioma. É bom você saber se você não tem cistos de ovário. É bom saber se está tudo bem. Está tudo bem? Pode parar de menstruar. Só que quando você toma uma pílula direto, você não para de menstruar para sempre. Você vai segurando essa menstruação, vai segurando. Então é muito comum a paciente falar assim, doutor, eu tomei a pílula 6 meses seguidos, eu não menstruei, mas agora eu sangrei. Então o que é interessante fazer? Eu dou 3 meses direto. Quando a paciente está entrando na 4ª caixinha, eu mando ela parar a pílula 5 dias. Então ela menstrua. Então ela fica 3 meses sem menstruar, menstrua 3, 4 dias, depois ela fica mais 3 meses. Aí pelo menos você programa quando vai menstruar. Porque se você toma direto e reto, muitas vezes você está numa praia, você menstrua sem saber. Muitas vezes você está numa viagem, você menstrua sem saber. Muitas vezes você está numa igreja, você menstrua sem saber. Então você tomando 3 meses e parando 5 dias, você menstrua. Aí você volta a tomar mais 3 meses. E não mata ninguém menstruar de 3 em 3 meses. E eu faço isso com as minhas pacientes. Tem tanta mulher que tem medo, né? Falar, ah, não, vai que o sangue sobe para a cabeça. Não tem, eu deve peguei escutar essa isso época, aí, né? Eu peguei essa época. Nossa, eu falava para os pacientes parar de menstruar, os pacientes quase morriam. É antinatural, doutor chinês. Vai engordar. Vai engordar, vai subir para a cabeça, o senhor está indo contra a fisiologia, contra a natureza. Não é contra a natureza, que a menstruação muitas vezes é uma fonte de anemia para a mulher. Tem mulher que faz laqueadura e menstrua 8, 9 dias. Você vai deixar a mulher ficar anêmica? Tem mulher que menstrua, quebra tudo. Bate nos filhos, pede demissão de serviço, fica neurótica. Você vai deixar a mulher ficar assim? Então, aquela mulher que não quer engravidar naquele momento, ela não precisa menstruar. Agora, aquela que quer engravidar, sim, ela precisa menstruar, porque ela menstrua para ovular. E ela precisa da ovulação. Essa sim. Mas aquela aí que está tranquila, eu não vejo necessidade. A minha filha, eu já estou deixando ela sem menstruar já faz uns 5 anos. Eu não vejo necessidade. O dia que ela quiser engravidar, eu paro com a pílula e deixo ela menstruar. Tá certo. Ó. Gostaria de perguntar, doutor, se é normal menstruar mesmo tomando anticoncepcional regularmente. Não. Sou a Aline da Mocoquinha. Não é normal.
Mas você tomando e sangrando, o efeito de evitar filho está sendo feito. Não está sendo o efeito de regular, mas o efeito de evitar está sendo feito. Você pode ficar tranquilo que você não vai engravidar. Mas é chato também. Você vai sair com o teu namorado, está sangrando. Você é casada, está sangrando. Então, você deve trocar a pílula até achar uma que não deixa você ficar sangrando. Mas isso não é motivo de doença, é um desconforto desagradável. Mas não é por causa disso que você está mais susceptível a engravidar. Boa noite. O programa de hoje está ótimo, doutor. Também uma telespectadora anônima. Gostaria de te mandar um abraço e para a querida doutora Eliana. Obrigado. E, doutor, coceira na vagina tem que tratar? Tem que tratar, mas eu vou dar uma dica. O paciente teve coceira na vagina. Pega 1 litro de água, 2 colheres de bicarbonato, lava a vagina por dentro e por fora. De manhã e à noite, 2, 3 dias, resolveu. O que não pode é lavar com vinagre. Que muita paciente acha, e o povo antigo fazia isso. Quando coçava, pegava 2 colheres de vinagre, punha na água e lavava a vagina. Para coceira, não. Tá? Usando 2 colheres de bicarbonato, resolve muito, até com calma, com tranquilidade, ir num médico. Porque muitas vezes a paciente está numa praia, acontece muito. Vai na praia, desequilibra o pH, a vagina fica ácida, dá aquela coceira, está lá no Guarujá, não conhece ninguém, fica desesperada. Usa bicarbonato que melhora muito. Cansou, doutor? Não, mas foi um papo muito interessante, né? Mas a hora se vai, né? E, infelizmente, mais uma vez, né? Apesar do assunto ter sido assim, Passou amplamente, rápido, né? Passou rápido. Né? A gente precisa terminar o nosso programa Saúde. Gostaria de mais uma vez de agradecê-lo, né? A gente vê assim a sua alegria em falar de um assunto que você domina, assim, né? Prontamente e atender a expectativa das pessoas que estão em casa, porque a gente sabe que muitas mulheres gostariam de perguntar, de mostrar, às vezes, sua insatisfação com a vida que levam, ou tem vergonha, né, de falar. Até muito com o médico elas têm vergonha, né? De corpo, né? É difícil, elas têm vergonha de falar com o marido, com o médico, às vezes até com as amigas. E a gente poder assistir um programa, tirar as dúvidas e muitas vezes melhorar até a vida, né? Depois dessas informações, é muito importante para os nossos telespectadores. Sim. E eu espero que a gente tenha passado esse tipo de mensagem para as pessoas. Porque muita gente às vezes fala, nossa, mas ficou falando essas coisas na televisão, Deus me livre, né? Mas, gente, a gente tem que saber para viver melhor, para não ficar doente, para não pegar doenças, não é? E é assim que a gente cresce de maneira mais feliz, né? Mas antes de terminar o programa Saúde, eu gostaria de lhe oferecer, né, um presente do Empório da Beleza e te convidar para ir até o supermercado Sempre Vale, conhecer a perfumaria, né, muito obrigado, do Empório da Beleza. Tenho certeza que você vai gostar muito, porque você já falou que adora perfumes. Gosto muito, muito. E passa a palavra para que você faça suas considerações finais. Eu queria agradecer ao pessoal aí da produção que sempre nos apoia, né? Que nos torna possível um programa desse, você. Eu gosto muito de Mococa, já tenho um consultório aqui já fazem 12 anos, atendo ali com o Dr. Pedro Paulo, alugo uma sala ali já faz 12 anos, tenho consultório em Casa Branca também. E é muito importante para mim vir aqui que a gente transmite um pouco o que a gente sabe. E aquilo, como você falou, Eliana, é difícil, mas é necessário falar de sexo, falar de doença, falar da mulher, né? Eu acho que quanto mais você falar, você vai diminuindo a resistência e aquilo que você falou, sempre tem paciente que aproveita. Alguma coisa aprende, né? Isso é importante, o teu programa, eu sou admirador do teu trabalho, porque uma hora você fala de dor de cabeça, outra hora você fala de dor muscular, outra hora você fala da ginecologia, e tudo isso daí é importante para o autoconhecimento do ser humano, principalmente da mulher. Bom,
Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Gente, todos vocês que assistiram, que ficaram com a gente até agora, gostaria de registrar mais uma vez um abraço e desejar um restante de semana assim, com bastante saúde, bastante paz, né? E com fé em Deus e muita alegria. Vamos terminar essa semana e desejar que vocês continuem sempre com a gente. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a semana que vem. Um beijo no coração. Obrigado, doutor. Muito obrigado a você. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Empório da Beleza, sua loja de perfumes, maquiagens nacionais e importados. Natura pronta entrega. Esqueceu de comprar o presente? Sem problemas. Empório da Beleza aberto até às 21 horas e domingo até às 13 horas. Estacionamento fácil e gratuito. Venha nos fazer uma visita. Mococa merecia uma loja assim. Supermercado Sempre Vale. Quer uma casa aconchegante com belos móveis e um excelente colchão para descansar? Venha para Palácio Móveis e Palácio dos Colchões, 2 lojas para melhor atender. Você encontra variedade em móveis clássicos, rústicos, moderno e industrial. Ainda conta com a ajuda de 2 design na disposição para deixar sua casa linda e aconchegante. Preços baixos e muita facilidade para pagar. Faça-nos uma visita e comprove. Palácio Móveis e Palácio dos Colchões. A minha vida é bem corrida. Se inicia às 8 e aí vou até 10h30 da noite. Desde que eu comecei a trabalhar em casa, é pizza, esfirra. Então o que eu sinto falta é ter contato com o dia mesmo, né? Quero me alimentar melhor. Eu não voltei a correr ainda por preguiça, né? E logo que eu descobri que eu tava grávida, já me veio assim, preciso criar esse hábito. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário.